Bom dia, pessoal. Aqui é o Pepe falando para vocês do meu estúdio, onde acabei de terminar de analisar relatórios confidenciais que chegaram através de fontes energéticas de altíssimo nível da OPEC+, Agência Internacional de Energia e Ministérios de Petróleo de Arábia Saudita e Rússia, sobre o maior choque energético da história moderna que está colapsando economias ocidentais. E hoje, meus amigos, vamos falar de como o preço do petróleo explodiu para US$ 200 por barril após sanções americanas contra principais produtores globais desencadearam cortes massivos de produção que eliminaram 20 milhões de barris diários do mercado global. Petróleo atingiu US$ 200 por barril após Trump impor sanções totais contra a Rússia, Irã e Venezuela, simultaneamente eliminando 15 milhões de barris diários da oferta global. O OPEC+ retaliou, cortando produção adicional de 5 milhões de barris para punir o Ocidente por vaporização de energia. A Arábia Saudita liderou cortes, declarando que petróleo não será mais vendido em dólares. Economias ocidentais entraram em colapso com inflação explodindo para 30%, transporte paralisado e racionamento de combustível implementado. Maior crise energética desde choques de petróleo dos anos 1970. Vocês sabem o que significa historicamente quando o preço do petróleo triplica em 3 meses, eliminando 1/4 da oferta global? Significa que testemunhamos repetição de choques energéticos que colapsaram economias ocidentais nos anos 1970, mas desta vez sem possibilidade de recuperação, porque produtores formaram cartel permanente anti-Ocidente. O assunto de hoje é a explosão do petróleo para US$ 200. Como sanções americanas contra principais produtores eliminaram oferta crítica, como OPEC+ retaliou com cortes massivos adicionais, como a Arábia Saudita abandonou o petrodólar permanentemente e como economias ocidentais estão colapsando sob peso de energia caríssima que destruiu transporte, manufatura e poder de compra. Não estamos falando de flutuações normais de preço, estamos falando de arma energética sendo usada para destruir o Ocidente. Mas a pergunta fundamental que fica é esta: será que Trump e elite ocidental compreendem que weaponizar energia através de sanções deu aos produtores justificativa perfeita para weaponizar petróleo contra o Ocidente? Será que Washington percebeu que destruiu o acesso à energia barata que sustentava a prosperidade ocidental durante 50 anos? Para entender precisamente como chegamos ao maior choque energético da história moderna, precisamos começar analisando o momento exato em que Trump decidiu sancionar simultaneamente 3 dos 5 maiores produtores de petróleo do planeta. Durante primeiros meses de Trump 2.0, a administração intensificou sanções contra a Rússia por guerra na Ucrânia, contra Irã para forçar capitulação nuclear e contra a Venezuela para derrubar Maduro e tomar controle de campos petrolíferos. Estratégia baseava-se em premissa falsa de que Estados Unidos podiam eliminar 15 milhões de barris diários de produção sem consequências porque a Arábia Saudita e produtores do Golfo aumentariam produção compensando o déficit. Era arrogância estratégica. Washington assumindo que podia weaponizar sanções contra a energia sem que produtores weaponizassem petróleo contra o Ocidente. Tesouro americano impôs sanções secundárias ameaçando punir qualquer país que comprasse petróleo russo, iraniano ou venezuelano, tentando eliminar totalmente esses produtores do mercado global. China, Índia e Turquia ignoraram sanções, continuando a comprar petróleo com desconto, mas volume total caiu drasticamente porque empresas ocidentais pararam completamente de comprar por medo de punição americana.
Ninguém está falando publicamente, mas vou falar aqui com total transparência. Explosão do petróleo para US$ 200 não foi acidente de mercado. Foi retaliação coordenada de produtores contra a veaponização de energia por Ocidente através de sanções. O objetivo de OPEC Plus era demonstrar que sanções energéticas são faca de dois gumes que podem destruir economias ocidentais muito mais severamente que prejudicam países sancionados. Era contra-ataque energético. Produtores usando controle sobre oferta de petróleo para punir o Ocidente por transformar energia em arma de coerção política. Chegamos agora à parte absolutamente mais devastadora desta crise energética. Como o OPEC Plus organizou retaliação coordenada que eliminou 20 milhões de barris diários através de cortes de produção massivos. Primeira fase da retaliação começou quando Rússia anunciou o corte unilateral de 3 milhões de barris diários em resposta às sanções ocidentais, declarando que não venderia petróleo para países que apoiassem sanções. Putin declarou que Rússia preferia queimar petróleo ou deixar no solo a vender para países hostis que usavam receitas russas para financiar guerra contra a Rússia na Ucrânia. Era lógica implacável. Por que vender energia para inimigos que usam dinheiro para comprar armas contra você? Segunda fase veio quando o Irã cortou totalmente exportações para o Ocidente em retaliação às sanções, reduzindo a oferta global em 2,5 milhões de barris diários. Irã anunciou que venderia petróleo exclusivamente para a China, Índia e aliados que recusassem reconhecer sanções americanas como legítimas. Era bifurcação de mercado. Petróleo fluindo apenas para países que desafiavam hegemonia americana. Terceira fase mais devastadora veio quando a Arábia Saudita convocou reunião de emergência de OPEC+, e propôs cortes coordenados massivos para estabilizar mercado. A Arábia Saudita liderou cortes de 5 milhões de barris diários com participação de Emirados, Kuwait, Iraque e outros membros OPEC+. Era solidariedade de produtores. Arábia Saudita escolhendo o lado de Rússia e Irã contra o Ocidente, apesar de décadas de aliança com Washington. Declaração oficial saudita foi magistral. Estamos estabilizando o mercado através de gestão responsável de oferta. Mais significado real era punição ao Ocidente por sanções. Mohammed bin Salman deixou claro em reunião privada com o embaixador americano que a Arábia Saudita não compensaria produção perdida de países sancionados e que Washington precisava escolher entre sanções ou energia barata. É aqui que começou o verdadeiro e irreversível ponto de colapso econômico ocidental, porque a eliminação de 20 milhões de barris diários disparou preços e destruiu cadeias de suprimento globalmente. Preço do petróleo. Brent saltou de $75 para $200 em 3 meses, aumento de 167% que pulverizou todos os modelos econômicos ocidentais baseados em energia barata. Gasolina atingiu $8 por galão nos Estados Unidos, 3 euros por litro na Europa, paralisando o transporte e forçando milhões de trabalhadores a abandonar empregos distantes. Era choque inflacionário, custo de energia explodindo e contaminando todos os setores da economia através de aumentos em transporte, manufatura, aquecimento, eletricidade. Inflação geral disparou para 30% anualizada nos Estados Unidos e 35% na Europa, pulverizando o poder de compra e mergulhando populações em pobreza. Companhias aéreas cancelaram 40% dos voos porque a operação tornou-se economicamente inviável, com combustível de aviação custando triplo do normal.
Mas a consequência mais devastadora foi colapso do petrodólar quando a Arábia Saudita anunciou o fim de 50 anos de acordo que exigia venda de petróleo exclusivamente em dólares. Mohammed bin Salman declarou oficialmente que a Arábia Saudita aceitaria pagamento em yuan chinês, rúpias indianas, rublos russos e qualquer moeda nacional de compradores. Era fim do petrodólar, sistema que sustentara a hegemonia do dólar durante meio século, sendo terminado por país que o criara em parceria com Estados Unidos. China imediatamente assinou contrato de 10 anos para comprar petróleo saudita, pagando exclusivamente em yuan, criando demanda massiva por moeda chinesa. O momento mais simbolicamente devastador veio quando tanques de gasolina secaram em cidades europeias e governos implementaram racionamento de combustível pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha implementou sistema de cartões de racionamento, limitando famílias a 40 litros mensais de gasolina, quantidade insuficiente para a maioria dos trabalhadores. França enfrentou protestos massivos quando o governo tentou implementar rodízio de placas, proibindo metade dos carros de circular em dias alternados. Era colapso de mobilidade, sociedades modernas descobrindo que funcionamento básico depende totalmente de energia barata que subitamente desapareceu. Reino Unido viu filas quilométricas em postos de gasolina, com motoristas esperando 6 horas para abastecer, relembrando crise energética de 1973. Itália declarou estado de emergência quando reservas estratégicas de petróleo caíram para níveis críticos de apenas 30 dias de consumo. A resposta de Trump foi tentar forçar a Arábia Saudita a aumentar produção através de ameaças de retirada de proteção militar americana do reino. Trump telefonou para Mohammed bin Salman exigindo aumento imediato de produção e retorno ao petrodólar, ameaçando remover tropas americanas e sistemas de defesa. Mohammed bin Salman respondeu que a Arábia Saudita não precisava mais de proteção americana porque tinha garantia de segurança da China e estava comprando sistemas de defesa russos. Era inversão de poder. A Arábia Saudita, que durante 80 anos dependera de proteção americana, agora podia desafiar Washington porque tinha alternativas. Príncipe saudita deixou claro que era Washington que precisava de petróleo saudita, não a Arábia Saudita que precisava de proteção americana. A resposta do resto do mundo foi corrida desesperada para garantir suprimento de energia antes que preços explodissem ainda mais. Europa tentou aumentar importações de gás natural liquefeito, mas descobriu que capacidade global de LNG estava totalmente contratada e preços também haviam triplicado. Japão e Coreia do Sul entraram em guerra de lances comprando qualquer carregamento disponível de petróleo independente de preço, elevando custos ainda mais. Era pânico energético. Países ricos competindo desesperadamente por energia cada vez mais escassa, enquanto países pobres eram completamente excluídos do mercado. Paquistão e Bangladesh sofreram apagões permanentes quando não conseguiram pagar preços inflacionados, deixando 400 milhões de pessoas sem eletricidade confiável. A África subsaariana viu importações de combustível colapsarem, paralisando o transporte, agricultura e forçando o retorno à economia pré-industrial em vários países. A dimensão industrial da crise revelou destruição permanente de manufatura ocidental que não podia operar com custos energéticos triplicados. Indústria química europeia, especialmente alemã, anunciou fechamento permanente de 60% das fábricas porque a operação tornou-se impossível com gás e eletricidade custando o triplo. BASF, maior empresa química do mundo, declarou que relocaria produção para a China e Golfo Pérsico,
onde energia permanecia barata. Era desindustrialização forçada. Manufatura ocidental colapsando e migrando permanentemente para regiões com acesso à energia barata. Siderúrgicas europeias entraram em falência porque não podiam competir com produção chinesa que tinha acesso à energia subsidiada. Produção de alumínio na Europa caiu 80% porque processo é extremamente intensivo em energia e tornou-se economicamente inviável. O resultado final da crise energética foi bifurcação permanente do mercado global em dois blocos com acesso radicalmente diferente à energia: China, Rússia, Irã, Índia e países do sul global tinham acesso a petróleo abundante e barato porque compravam diretamente de produtores em moedas nacionais. O Ocidente estava isolado de principais produtores por sanções e pagava preços estratosféricos por volumes limitados de petróleo de produtores menores. Era apartheid energético. Mundo dividido entre países com energia barata e países sem acesso à energia competitiva, determinando quem poderia manter indústria moderna. Economias do sul global floresceram porque energia barata permitiu industrialização acelerada enquanto o Ocidente desindustrializava. Então, meus amigos, chegamos ao fim desta análise que mudará permanentemente a forma como vocês compreendem crise energética global. Trump weaponizou sanções e produtores weaponizaram petróleo, destruindo o Ocidente. Vocês sabem historicamente o que aconteceu com economias que perderam acesso à energia barata? Vocês sabem qual foi o destino de sociedades industriais quando custos energéticos triplicaram permanentemente? A história econômica mostra que energia barata é fundamento absoluto de prosperidade moderna e que sociedades sem acesso à energia competitiva inevitavelmente desindustrializam e empobrecem. A pergunta fundamental que fica é esta: será que o Ocidente compreende que destruiu própria prosperidade ao sancionar produtores que forneciam energia barata? E mais estrategicamente importante ainda, como economias ocidentais podem funcionar permanentemente com energia custando triplo enquanto competidores têm acesso à energia barata? Pessoal, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e observem como a weaponização de sanções energéticas produziu retaliação que está destruindo economias ocidentais através de choque energético permanente que eliminou acesso a petróleo barato. Porque quando você weaponiza energia contra produtores, produtores weaponizam petróleo contra você. Até a próxima. Tchau, tchau.